Ideia. Não, não fala, já vou começar a chorar. Não fala, começa a chorar. Eu Então, também, Ana Maria. A gente conheceu uma moça que é assim, é o problema de muita gente, muito mais gente que você imagina. É? Cada vez mais, Louro, por conta de tempos modernos, no trabalho, em casa, na escola, e mesmo para poder fazer uma... Como é que chama aquele negócio que é a discussão de relação? DR? É, uma DR. Faz uma DR, cara a cara. Mas tem que falar em público, né? E não é só fazer discurso, não. Então, você tem que saber vender, se vender, defender as ideias que você tem, apresentar, por exemplo, o trabalho na escola, se posicionar em reuniões de trabalho, vender não só produtos, mas serviços, ideias, né? Principalmente ideias, né? E não é só coisa de política. Antigamente, política que fazia curso para poder falar, né? Então, É verdade. É verdade. Mas então, a gente tem que usar isso, né? Cursos de oratória eles faziam, né? Mas aí, a gente se questiona, esse negócio de curso de oratória funciona ou não funciona, né? A gente não só achou uma pessoa que acredita nisso, como ela é a única brasileira campeã mundial de oratória. Como assim? Mas o caminho para ela não foi fácil, não. Ela teve que vencer algumas barreiras. O Fabrício Battaglin foi conhecer uma especialista no assunto, a Lena Souza, lá de São Paulo. Rodou. Tímidos de plantão, essa história é para vocês. Eu fui uma criança de quase nada de amigos, eu tinha uma amiga só. Eu não gostava de situações que pudessem me expor e fazer com que eu estivesse em evidência. Joinville, Santa Catarina. Vem daqui um exemplo incrível de determinação e superação. A garotinha é Lena Souza, em um momento raro. Ela detestava fotografias pela pose que era obrigada a fazer. Você não sorria? Não, não sorria. Pela minha introspecção, né? Porque a minha vida, a timidez, ela é isso, né? Você tem medo da rejeição, E aí o meu sorriso, eu tinha vergonha do meu sorriso, que eu tinha os dentes muito separados. Naquela época, falar também era um problema. Principalmente quando você é criança, você tem uma voz aguda, voz de princesinha. E quando eu chegava, todo mundo olhava pra mim e dizia assim, nossa, que voz diferente. Era a esquisita da turma. Bastante tímida, uma menina isolada, que tinha uma dificuldade assim, de convivência com as demais crianças, por comunicação. Nos tornamos amigos ao longo do tempo, mas não de uma aproximação inicial, porque isso era muito difícil para ela naquela época. Nossa, para dar o primeiro beijo, eu quase fui... Só depois que eu arrumei meus dentes, Fabrício, porque, meu Deus, magrela, não falava com ninguém. E ainda com um sorriso feio, vai beijar como? Vai arrumar namorado como, né? Aí veio a faculdade. A Lena já trabalhava, mas a vergonha dos outros, o medo de falar em público, continuavam. Foi uma dificuldade imensa, porque a faculdade tem muita apresentação de trabalho. E aí eu negociava com a minha equipe e dizia assim, olha, eu faço trabalho para vocês, eu passo slides, mas por favor, falem a minha parte. Era desse jeito, isolada de tudo e de todos, que a Lena tinha passado a infância, atravessado a adolescência e se tornado uma mulher. Mas ela nunca se conformou em ser assim. O que faltava era disposição para mudar. Quando essa coragem apareceu, meus amigos, foi uma virada tão impressionante que só vendo mesmo para acreditar. Não tem nem corpo para ver lá? Vai pensar, será que vão achar a caixa preta? Sim, é a mesma pessoa. A Lena hoje ensina a falar em público, dá palestras e cursos de oratória. Uma transformação radical que começou com a ajuda daquele colega de infância. Ele fazia parte de uma ONG que forma jovens líderes e enxergou na Lena um potencial a ser explorado. A Lena aceitou o convite, entrou e começou a conviver com outros jovens. Aí soube que haveria um concurso local de oratória e pela primeira vez na vida, sem ser obrigada, decidiu falar em público. Ensaiei o meu discurso, sabia o tema, né? Eles dão um tema com um pouco de antecedência. E eu falei assim... Eu já paguei tantos micos, se eu for lá e dar errado, vai ser mais um que eu vou ter pro meu acervo, né? Para surpresa geral, inclusive a dela, venceu. Estimulada, se inscreveu no próximo, foi vencendo até chegar no concurso mundial. E lá foi ela, Viena, Áustria, 7 minutos de discurso e o pior, em espanhol, que ela não tinha fluência. E não é que o microfone pifa bem no começo da prova, mas aquela menina tímida do passado não existia mais e a nova Lena precisava de uma saída. Fui pra frente, no gogó. Lembra que eu falei que eu não gostava da minha voz?
Dali em diante, eu só agradeci a Deus por minha voz é forte. Eu botei a minha voz lá em cima, a acústica ajudava, o silêncio das pessoas, que ninguém se mexia, né? Todo mundo estava de choque. E eu fiquei gigante. Enfrentar os desafios, salir de los límites, ir hasta donde está nuestro cliente, sentir sus necesidades. Venceu o concurso. Quem diria que a garota que mal falava ganharia o mundo? Hoje, a Lena, para nós, na verdade, ela é um orgulho para a família, né? É um exemplo de superação para nós. É um grande orgulho mesmo. Hoje, a própria história é tema frequente de suas palestras. Um exemplo para quem se vê na mesma situação. Quem tem medo de falar em público? Se eu fizer um convite para vir aqui falar, quem vai declinar? Quem vai dizer não? Quem não viria? Quem não viria, levanta a mão. Lena é a maioria das pessoas. Sempre a maioria, né? Sempre é um receio de muita gente. Por isso que com técnicas para se conhecer um pouco mais também, com emoção e buscar essa superação, é possível vencer o medo. Vamos ver isso na prática, então? A Lena vai comigo para São Paulo porque a gente tem um caso lá que eu quero ver se dá resultado esse trabalho que você faz. Vamos ver. Porque é uma pessoa tímida, assumidamente tímida, que diz que não consegue se expor, não consegue falar na frente das pessoas, e a gente vai ver se consegue ajudar. Vamos ver na prática. Claro que eu topo. Vamos lá. Daqui a pouco, até já. Sabe aonde a Lena venceu esse concurso de oratória? Sabe, mundial aí? Foi em Viena, na Áustria. Que chique. E você sabe por que ela conseguiu vencer também? Por quê? Porque quando ela foi falar, o microfone falhou, não tinha som, a plateia era grande. Mas só faltava essa. Por isso que ela falou que a voz dela ajudou muito, porque o microfone falhou e ela foi para frente do palco, teve também iniciativa, e com o vozeirão que ela tem, ela fez o speed dela, quer dizer, deu a fala dela, com a voz dela, e ela acabou ganhando o concurso. Vou dar nada dessa Lena, hein? Caramba. Você viu só? Aí, muito fera. Antes do Fabrício voltar com a Lena, eu quero saber, você é daquelas pessoas, daqueles que economizam nas palavras na hora de conversar, ou nos e-mails, até em mensagem de texto? Então, fique ligado, porque isso é uma característica de introspecção, né? Se você pegar essas dicas que ela vai dar para esse rapaz, que olha, coitado, ele fica assim, ele não consegue falar de jeito nenhum. Você vai ver o que... Olha, foi uma coisa rapidinha, mas funcionou, rolou. Pense em alguém tímido, multiplique por 10 e você chegará ao Rafael. Como que é o Rafael? Sei lá, difícil falar, viu? Bom, vamos ajudar então. Ele é editor de vídeo e sócio de uma pequena produtora com 2 amigos. Ou seja, é um microempresário que precisa falar sobre os seus serviços para os clientes. Um drama. Reunião para você é problema. Isso. Até conversa com os colegas mesmo de trabalho também. Não sou muito extrovertido. Os sócios que o digam. Em reunião de trabalho, parece que o Rafael não tá lá. E o Rafael é aquela timidez que fala, esse rapaz fala. Eu não ouvi a voz desse rapaz, entrou mudo e saiu calado. É para isso que a gente trouxe a Lena até aqui. Vamos ver como ela pode ajudar o nosso amigo. Antes, um teste. Eu peço que ele faça uma apresentação, como se nós fôssemos 2 clientes da produtora. A empresa, ela faz vídeos institucionais para a internet ou algum outro tipo de mídia que o cliente queira. Os vídeos são de até 2 minutos. Onde o cliente fala sobre a empresa em si, as qualidades, o diferencial da empresa, nunca focado no preço, nada desse tipo. É mais um vídeo institucional para ele colocar naquela parte chata, ao invés de colocar no quem somos. Ao invés de ser texto, ele coloca o vídeo do que a gente faz. Olha, vamos ver o que a Lena achou? Ele me ignorou 100%, que não é de ignorar, mas no sentido do olhar. Você sente alguma dificuldade no olhar para as pessoas também quando você está numa reunião? Não, acabo focando mais em quem faz a pergunta, né? Mas se tem 4, 5 pessoas, você escolhe alguém? Não houve uma abertura, uma introdução para falar da empresa. Por exemplo, quanto tempo a empresa existe? Né? São coisas, né? Qual é a missão da empresa? Quais são os principais clientes? Que tipo de trabalho que vocês já realizaram para dar credibilidade? Tem muita coisa para melhorar, né? A Lena vai fazer um atendimento de emergência, coisa rápida, e num lugar mais agradável, fora da sala. Presta atenção nas dicas que vão servir para todo mundo que quer se dar bem em público. O primeiro passo é fazer uma preparação, um roteiro do discurso.
Então, eu quero que a partir de agora, assim, você sempre pense, né, na sua estrutura. Qualquer apresentação que você faça, né? Na minha estrutura mental e quais são os pontos que eu vou abordar. Isso pode ser em tópicos, pode ser e deve ser só com palavras-chave, só para criar o quê? Lógica. A reunião vai começar. Pense numa abertura descontraída. O primeiro minuto tem que ser a maior estratégia do primeiro minuto, por quê? Para criar um quebra-gelo. Então, abertura, elogio, agradecimento, reconhecer situações da empresa que você pode trazer ao seu favor. Aí é hora de falar de negócios. A Lena orienta a fazer uma introdução, um resumo da apresentação. Assim, hoje nós viemos aqui com o objetivo de apresentar a nossa empresa, né? Eu vou falar um pouco da missão, dos valores. Quem está te ouvindo pensa, ok, já me localizei, já sei do que você vai falar. Na sequência, entra nos detalhes, tomando muito cuidado sempre com a postura e com a voz, que o Rafael precisa melhorar para manter o interesse da plateia. Vamos imaginar que você coloca uma frase assim, que a nossa empresa cresceu mais de 30% no ano 2012. Faz essa frase para mim. Nossa empresa cresceu mais de 20%? 20% em 2012. Isso, né? Vamos imaginar agora com pausa retórica, com ênfase. Vamos escolher por exemplo, só um ênfase já faria diferença. Nossa empresa cresceu mais de 20% em 2012. Eu posso colocar, porque onde que eu quero que as pessoas prestem atenção? No cresceu e no 20%. Tá. Nossa empresa cresceu 20% em 2012. E você fez a primeira vez como? Nossa empresa cresceu 20% em 2012. E aí o que acontece? Não tem emoção, não tem retórica e não tem ênfase. Então isso também é treino. E fica faltando um fechamento, uma despedida que cause boa impressão. Fechamento a gente começa com cordialidade e termina com cordialidade. Quero agradecer a presença de todos, quero agradecer por nos ouvirem, dizer que realmente foi uma satisfação. Desejamos muito sucesso e até a próxima. A gente deu mais uns minutos para eles treinarem e depois a prova dos 9. O Rafael volta para a sala para fazer uma nova apresentação na presença do sócio. Vai lá, garoto! Vai lá, 54! E olha, só foram alguns minutos de treinamento. Na verdade, nós fizemos um teste, um treinamento express. E aí eu fiquei curiosa para saber se deu certo. Como é que será que o Rafael agora vai chegar e falar a mesma coisa que ele tinha falado antes, né? Rodolfo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao espaço, a oportunidade que vocês nos deram de apresentar o nosso produto. Para vocês, que é uma empresa grande, conceituada no mercado, para a gente é uma honra. Olha só, rapaz, começou bem. O nosso foco na empresa é trabalhar com vídeos institucionais. Os vídeos institucionais que são rápidos e... Sem problema. Segunda chance. Meu foco hoje aqui é apresentar vídeos institucionais. Aquele vídeo que você vai colocar ali no seu site, na internet, ao invés daquele texto chato, porque hoje em dia a internet é rapidez. Reparou que ele está falando em pé, muito mais à vontade? E os gestos, também não estão mais soltos? Olha o encerramento. Estamos à disposição da empresa e assim que tiver uma posição, vocês podem entrar em contato com a gente. Será um prazer reunir aqui com vocês novamente. Tá bom, muito obrigado. Obrigado, é isso. Valeu! O que vocês deram pra ele? O que vocês ofereceram? Porque nesse meio período eu fiquei aguardando aqui. Que mudança, parabéns! Qual foi o teu maior ganho aqui hoje? Não falar assim, não ser mais confiante. Eu fiquei muito feliz por fazer parte desse crescimento. É um tijolo e ele vai construir uma parede, sem dúvida. Mas precisa de dedicação. Não adianta, precisa de persistência, porque a oratória não é um passo de 880. É um passo de crescimento que necessita de erros, de aprendizado, mas tem que acreditar em si mesmo. E talvez o teu passo não é a técnica em si, é a coragem e é uma coisa eu te digo, Rafael, é hora de brilhar. E você vai brilhar sem dúvida nenhuma. Acreditar em você. Caramba, é hora de que coisa. brigar, de destravar a língua. A Lena deu várias dicas importantes que eu acho que vale a pena reforçar. Olhe nos olhos das pessoas com quem você está falando. Isso é importante para passar confiança com quem você está falando. Mantenha calma, fique tranquilo durante a fala. Isso vai ser importante para você e para quem estiver assistindo. Deixe a sua postura reta, distribua o peso do corpo nas duas pernas, assim você mantém um equilíbrio melhor com você mesmo. Evite termos técnicos demais, mesmo que você entenda bastante do assunto, principalmente se a plateia não for de especialistas no seu assunto.
Tome cuidado com os gestos, nem de mais e nem de menos. Então, quanto mais natural, o jeito que você é, melhor. Então, é legal você testar você mesmo em frente ao espelho para ver como é que você está se sentindo. Se você sentir que você não tem uma impostação, como a Lena tem, vozeirão, né? Nem todo mundo tem. Mas clareza na voz é importante. E muita gente no teatro, ou mesmo eu, às vezes, tem dia que eu chego travada na língua aqui, eu faço antes de entrar, e vocês acham que vim aqui todo dia para falar com milhões de pessoas, né? Não dá um frio na barriga, como você acha que... Não, ela faz isso todo dia. Gente ali. Não é que liga um botãozinho e eu falo, eu sei tudo que vai acontecer no programa, né? Não sei, eu estou trabalhando nele desde a semana passada, no programa de hoje, e no de amanhã e no dia depois, mas tem coisas que acontecem sem a gente esperar, porque nós estamos ao vivo às 9h33. E nem sempre eu dormi bem, nem sempre eu não estou com dor de cabeça, então... o ideal é você fazer, se tiver travado, né? Além de coragem, né? É coragem para se preparar, não ter vergonha. Então enfia um lápis aqui Que isso, tenta conversar com você, porque você vai sentir que a sua língua vai ter uma dificuldade imensa, ou com um lápis, ou com uma rolha. Você tem rolha em casa? Que isso? A rolha na boca? Pra falar assim é Vem difícil, falar com a rolha. Quando você tira, a língua destrava. É verdade. Que coisa maluca. Você solta faz exercício na sua casa. Você solta o travo da língua, porque a musculatura da língua fica mais... Agora piorou muito, porque agora eu vou falar muito mais. Pronto. Além do que, você tem que ser quem você é, né? Principalmente quem você é. Você tendo conhecimento daquilo que você quer falar. Eu, às vezes, aqui, eu estou num assunto que eu não tive... Ou porque aconteceu no momento, ou... Você sente quando o seu locutor, né, não está sendo firme naquilo que está falando, porque ele está em dúvida. Às vezes eu não sei o final de uma matéria que eu estou dando, porque aconteceu naquele momento. Eu fico insegura também, mas eu tento o quê? Me controlar. Pensa que eu não fico nervosa? Fico. Papagaio não fica nervoso? Fica. Fica. Não é? Quando a gente está num ambiente novo, às vezes a gente sai daqui e vai fazer uma coisa fora, eu não sei o que pode acontecer. Não é? Então, tudo pode, mas tem que manter. As pessoas falam, a Ivete mesmo disse sexta-feira, você é calma, você tem uma voz calma. Mas na hora que eu mudo o tom da voz, ou agora, quando eu falei agora, eu mudo o tom da voz, eu quero reforçar o quê? O mudo, porque é você prestar atenção na palavra que está sendo dita. E é uma coisa que você vai aprendendo com o treino, e não tem outro jeito, mas tem que começar. Tem que ter confiança em você, e você pode.